Essa semana já conversamos um pouco sobre ter intenção de trilhar o caminho Dharma, suster essa intenção, e tem algo que ajuda a criar essa intenção, a intensificar essa intenção, que é um modo de enxergar o mundo, um ponto de vista. Algo que o Buda encorajava. E algo que às vezes fazem as pessoas criticarem um pouco o ensinamento do Buda, como se fosse porque é algo que as pessoas não querem olhar, né? As pessoas gostam de coisas alegres e contentes. As pessoas só querem coisas alegres e contentes, não querem olhar para algo que seja desagradável. Mas o Buda não nasceu na época atual. Na época o Buda não tinha essa obsessão com coisas cor-de-rosas e coloridas e Disneylândia, o mundo da Cinderela. Na época do Buda não tinha muito essa nossa infantilidade emocional. Então ele falava certas coisas diretamente, sem muitos rodeios. Ele recomendava as pessoas a olhar para o lado negativo da existência humana, ou existência em geral, não só humana, né? O objetivo de nós enxergarmos, olharmos para esse aspecto da vida, da existência, é criar um senso tanto de urgência, né, um senso de urgência em caminhar, em praticar, em fazer progresso espiritual, e também criar um senso de desapego, né? Se nós estamos querendo sair de um local e alcançar outro, significa então que nós temos que abandonar algo. Então existe também aí um aspecto de abandonar algo. Uma coisa que ajuda a abandonar é criar o que em inglês se chama dispassion, ou em português seria não sei como é que seria em português. Mas é o não encanto, né? Não perder o encanto por algo, né? Porque a verdade é que o que nos deixa preso no nosso estado atual é a nossa obsessão por esse estado, nosso encanto por ele, talvez até o nosso auto-ilusão a respeito da nossa real situação no mundo, né? Então, o Buda recomendava muito a refletir sobre a velhice, o processo de envelhecimento. O Buda recomendava refletir sobre a doença, né? Como esse corpo é frágil e sempre exposto a doenças. E recomendava refletir sobre a morte, né? O fato de que todos nós um dia temos que morrer. E também recomendava refletir sobre o nascimento, né? Processo de nascimento, processo de vir a ser, todo o trabalho envolvido, né? Em construir uma personalidade, suster uma personalidade, suster uma vida, né? Então ele sempre falava muito sobre isso, né? Refletir sobre olhar ambos os lados, né? Não olhar somente o lado da felicidade, mas também olhar o lado do sofrimento envolvido, né, no processo. Então, só olhar sobre a real situação desse corpo, por exemplo. Como ele é frágil, como ele está sempre desconfortável, como está sempre requerendo atenção, sempre exigindo manutenção constante.
sempre necessita de água, de alimento, de limpeza, ele tem que ser abrigado, tem que ser vestido, fica doente, fica cansado, fica com coceira, fica com frio, fica com calor. Vítima de insetos, vítima de violência. Se você parar para olhar, digamos que 80% do nosso medo, dos nossos medos, são diretamente relacionados ao nosso corpo. Medo de doença, medo de passar fome, medo de envelhecer, medo de morrer. Então, quando a gente perde, ou pelo menos relaxa, o apego ao corpo, quando a gente tem coragem de olhar, né, para esse aspecto negativo, e a gente perde, né, quando a gente ganha um certo nível de equanimidade com relação a esse corpo, é um fenômeno bastante interessante, porque o que você encontra, na verdade, olhando, por exemplo, olhando de frente para a verdade sobre a morte. Então, por exemplo, os monges estudam a morte de cara, né? Eles a gente vai no necrotério, assiste a autópsia, assiste funeral, na Tailândia eles cremam os corpos. E em muitos locais eles cremam os corpos a céu aberto. Não é num forno, né? A maioria dos locais atualmente por questão de higiene, também porque a gente usa energia elétrica ou usa gás, né? Então o combustível é caro, então para aumentar a eficiência atualmente usa mais forno. Mas antigamente e ainda hoje, por exemplo, no Wat Pah Nachatra, que é onde eu me ordenei, é feito a céu aberto com lenha, né? Tem uma espécie de uma grelha mesmo. Como é que chama? Como a gente fala em português? É um local, né, apropriado para cremação, né? Então você bota o corpo em cima e tem a lenha embaixo, o caixão, você bota o caixão em cima e acende fogo. E aí os monges sentam em volta e contemplam, né? Observam o processo de cremação. Chega uma hora que o caixão se consome e o corpo cai sobre as chamas diretamente, né? Então, passa a noite inteira. Para cremar um corpo demora várias horas, usando esse método, né? Se você usar uma coisa mais eficiente, também é mais rápido. Mas cremar um corpo usando lenha demora a noite inteira, né? Então a gente tem uns assentos lá, os monges sentam a noite inteira contemplando, né, o corpo ali queimando. Chega uma hora que dá para ver o esqueleto ali queimando, que demora mais tempo, né? São os ossos. Então a gente sempre observa, né, e reflete a respeito, né? Olha aquilo, né, e reflete sobre si mesmo, né? Imagina, visualiza, né? O meu corpo é cheio de ossos, né? Cheio de pele, cheio de carne. Visualiza esse processo também. Isso um dia vai acontecer conosco. Né? E aí você pode pensar, puxa, mas é uma coisa tão depressiva, tão sombria, uma coisa que deixa a gente deprimido, com certeza. Mas eu digo que se você fizer direito, se você fizer bem feito isso, na verdade você encontra uma felicidade muito grande. Porque se você fizer bem feito, o resultado vai ser diminuir bastante o seu apego a esse corpo. E quando você diminui o apego ao corpo, é um alívio tão grande. Você não tem ideia de quanto sofrimento, quanta ansiedade, quanto medo, quanta preocupação nós carregamos graças a esse corpo. E algo que está tão presente na nossa vida, é como um som que você ouve constantemente, com o tempo você perde a capacidade de perceber aquele som. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um ar-condicionado que faz um som constante, um rugido constante, quando de repente alguém desliga aquele ar-condicionado, você, que silêncio, né? Tinha até esquecido que existe esse silêncio. Né? Com aquele som constante, você perde a percepção dele. Né? Então, quando você desliga essa ansiedade toda envolvendo o corpo, é na verdade um alívio tão grande. Né? Você ganha uma sensação de leveza, de felicidade, de bem-estar, que é realmente indescritível. Então é um verdadeiro
uma ironia, não sei como é que se fala isso, usando o modo de raciocínio comum das pessoas não faz sentido, né? Então, como a gente falou outro dia, né? O que faz sentido na teoria, na prática, às vezes não faz sentido, nem se corresponde à prática. Né? Então, teoricamente, contemplar a morte é uma coisa depressiva, mas bem feita e aplicada de forma correta, na verdade, traz uma felicidade, uma paz muito grande. Para a gente ganhar uma nova perspectiva na vida. Né? Então, tudo isso também existe dentro de um contexto, uma visão de mundo, né? Que envolve também a percepção da existência, que a gente chama de citta, ou da mente, de como ela é um processo que não necessita de um corpo para existir, né? E como ela é a real fonte de felicidade que nós temos, né? Então, quando você começa a contemplar isso, é uma forma de você também perder o encanto pelo corpo e desenvolver mais e mais interesse pela mente, pela essa coisa, não sei nem como qualificar isso, né? esse fenômeno que existe em nós. Então, você mudar o seu foco de existência, né, do corpo para essas coisas mais sutis que existem em nós mesmos. Então, o que vale a pena contemplar, né? Parar e olhar também, não só, simplesmente parar e olhar, mesmo que não tenha coragem de olhar tão diretamente como um assunto como a morte, né? E se você acha que isso é um pouco pesado demais, simplesmente pare e olhe para o trabalho que dá, né, ser um corpo, que atualmente é isso que nós pensamos que nós somos, né? Quando a gente pergunta onde é que está o João da Silva, a gente aponta para um corpo, né? Tem um corpo sentado ali, o João está ali. Onde você está? A gente levanta a mão, né? A mão do braço está conectado a esse corpo. Eu estou aqui. Esse é o meu eu sou isso aqui. Quando a gente quer identificar uma pessoa, o que a gente vê? A gente olha uma fotografia, uma representação do rosto daquela pessoa. Né? Então, esta é a Maria da Silva. Este é o João Antônio. Aqui é o rosto da pessoa. Então a gente naturalmente se identifica, né? Um processo até que natural, uma vez que a gente tem o corpo e a gente funciona dessa forma. Então naturalmente surge essa identificação com esse corpo e a compreensão de que eu sou isto. Mas felizmente nós seres humanos não estamos limitados à nossa natureza. Né? Nós somos capazes de extrapolar essa natureza. Então essa é uma instância em que a gente pode usar essa nossa capacidade. Da mesma forma que o tio usou essa capacidade para extrapolar a natureza e construir esse prédio onde nós estamos agora, construir esse microfone que eu estou usando agora, né, para ampliar o nosso som, se a gente realmente fosse se limitar à natureza, ao nosso corpo, né, tudo isso não estaria aqui. Né? Esse prédio estaria aqui, essa roupa que a gente está usando não estaria aqui, até esse chá não estaria aqui, né? Essa água não estaria aqui. Essa água foi encanada, foi tratada, chegou até aqui. Né? Nós temos essa capacidade de extrapolar a nossa natureza, de ir além do que é que nós normalmente faríamos. Então, uma coisa que a gente também pode fazer é extrapolar um pouco nosso entendimento natural de que nós somos esse corpo e aprender a reconstruir, ou se você quiser, você pode expandir a sua percepção de que o que sou eu? Quem sou eu? O que sou eu? Então a gente pode, um dos métodos para ajudar a expandir isso é perder um pouco o encanto por esse corpo, por essa forma de existir. E, então a gente olhar para o aspecto desagradável do corpo. Tá? A gente olhar para o trabalho que dá. E não só o trabalho que dá para ser esse corpo, mas olha o trabalho que dá para suster esse corpo. Né? Olha ao seu redor. Né?
Você olhar, tudo isso aqui foi construído em função de corpos. A janela é transparente porque nossos olhos funcionam percebendo radiação de luz. Então a gente precisa de um material que deixe passar radiação. Então todo o trabalho, tudo que a gente faz, né, a janela é transparente por causa dos olhos. A parede tem tudo isso, né, o chão que a gente pisa tem a ver com a sensação tátil, né? Então esse piso ele é feito de madeira, né? Isso é uma sensação. Ele não seria feito de pregos, por exemplo, que a sensação ia ser diferente, não muito agradável. Então nós temos a rua asfaltada. Tudo isso é feito para suster nossos corpos. A gente anda, né, para suster o nosso modo de caminhar. Então os degraus da escada são medidos de acordo com como é que a gente quanto a gente consegue erguer a nossa perna, né, de forma confortável. Então a gente tem a medida certa, né, o tamanho da cadeira, quão macio é essa almofada, e etc. Né, o tamanho do copo, né, tem a ver com o espaço do copo, tem a ver com o tamanho da nossa boca, né, nossos lábios. Então o mundo inteiro, a gente molda o mundo ao nosso redor por causa do nosso corpo. Então você parar para pensar a quantidade de energia, a quantidade de tempo desenvolvendo esses automóveis, desenvolvendo esses copos, essas bandejas, essas casas, esses elevadores, essas garrafas de água, né, esses produtos que a gente compra, né? Só o tempo de intelecto, né, utilizado, energia intelectual para desenvolver tudo isso. Então, energia física para fabricar tudo isso, para extrair o material, a matéria-prima, né, o quanto a gente destrói a natureza para poder obter os materiais, para construir tudo isso. Né? Tudo isso por causa desse corpo. Né? A quantidade de água que a gente usa para lavar esse corpo todo dia. O fato é que ele está constantemente ficando sujo. A gente lava todo dia e todo dia ele fica sujo, mesmo se a gente não fizer nada. Simplesmente estar vivo já faz o corpo ficar sujo. Tem um forno autolimpante, nós temos um corpo autossujante. Ele suja sozinho. Ele simplesmente suja sozinho. Depois de um tempo ele começa a feder sozinho. O cabelo fica sujo sozinho. Fica ceboso. Isso é um esforço, né, constante de limpeza, de manutenção, de cortar o cabelo, de limpar, lavar as mãos, lavar os dentes. A roupa que a gente veste fica suja. O simples fato da roupa fazer contato com o nosso corpo, ela fica suja. O corpo é sujo a esse ponto. O fato de você vestir uma roupa, no final do dia ela está suja. Ela tem que ser posta para lavar, porque ela fica suja. Suja da onde? Do corpo. Esse corpo é sujo. Uma coisa agradável de ouvir, mas é verdade. Se uma pessoa morde algo, imediatamente aquilo está sujo. Ninguém mais vai querer morder aquilo. Né? Você quebrar um biscoito com a mão, mesmo a mão já está suja. Né? Dependendo da mão, a gente também não quer pegar aquilo. Né? Ninguém quer comer aquilo. Mas supondo que a mão esteja limpa, né, você tem coragem de comer. Agora, se a pessoa morder e te dar, a maioria das pessoas não vai comer aquilo. Porque a boca é suja. Essa é a verdade. A boca de alguém é algo sujo. Então, isso são formas, né, de refletir e quebrar um pouco o seu encanto pelo corpo. Aí você pode pensar também principalmente as mulheres, né, mas os homens também, ainda mais hoje em dia, os homens cada vez mais. Né, a ansiedade com relação ao visual do corpo, como esse corpo se parece. O cabelo está arrumado ou não? A minha pele está limpa ou não? Minha roupa está organizada ou não? Né? Quantos minutos, né? Não sei se chega a 1 hora ou não, mas talvez chegue até 1 hora na frente do espelho, limpando, organizando, maquiando, cortando, aparando pelos, né? Limpando o rosto, escovando os dentes, arrumando a roupa,
só para que o corpo seja apresentável o suficiente, né? Preocupação constante, né, que a gente tem, né? Eu lembro, agora é fácil que eu raspo a cabeça, mas antigamente tinha um cabelo, né? Aí aquela preocupação constante, arrumando, e toda hora, cada tantos minutos arrumava, via, tá tudo certo, tem hora e tudo. Tá aquele negócio constantemente no pano de fundo da sua mente, né? Você vê as mulheres, né? Os homens também, mas as mulheres principalmente fica mais óbvio, que elas passam o dia inteiro alisando o cabelo, arrumando, alisando o cabelo, lisa. Sempre preocupado, né? Tá em ordem? Não, ainda está em ordem? Já ficou desarrumado? Arruma de novo. Uma preocupação constante. É um queimar constante. A gente só percebe o quão desagradável isso é quando ele cessa. Então, só quando a gente realmente cessa esse processo, é que nem eu falei do ar-condicionado, né? Só quando o barulho cessa, você fala, como isso é desagradável. Quando você ouve o silêncio, né, você tem um ponto de referência, você fala, putz, que barulho irritante. Mas enquanto ele está ali, você acostuma, né? Então você nem sente mais. Mas quando cessa, você, que alívio. Então ele fala brincando sempre isso, né? Mas eu uso sempre essa roupa. Eu nunca troco de roupa. Simplesmente lavo ela, né? Eu lavo, espero ela secar e visto de novo, porque eu não tenho outra, né? Então é um alívio, né? Eu não tenho que me preocupar com qual é a roupa que eu vou vestir. É a mesma. É sempre a mesma. E por mais que teoricamente vocês sejam capazes de fazer isso, na prática vocês não conseguem, porque todo mundo ia tirar sarro de vocês. Imagina uma pessoa que sempre veste a mesma roupa, né? Ninguém ia deixar você fazer isso. Você ia virar uma piada, uma chacota da casa, do trabalho, né? Da escola. A pessoa que vem sempre com a mesma roupa, você vai ser criticado. Mas eu lembro até quando era leigo, tem uma época que eu estava só usando camisa preta, uma camiseta preta, né? E aí meus amigos começaram a tirar sarro de mim. Eu que não era a mesma camiseta, eu ia trocando de camisa, mas era parecida, né? E ainda assim as pessoas tiravam sarro. Então imagina, vocês não têm, é um privilégio que vocês não têm, né? Vocês têm que estar sempre trocando de roupa e tentando satisfazer a opinião alheia, né? É um fardo a ser carregado, né? Então uma coisa que eu dou muita dica para as pessoas é tentar simplificar isso, né? Por exemplo, acha um penteado de fácil manutenção e fica com aquilo, né? Não fica trocando de penteado toda a cada 30 dias, troca de penteado. Acha um que seja fácil, que não dê muito trabalho e fica só com aquele, satisfaça com aquilo, né? Se satisfaça, algo que seja aceitável socialmente, né? Que as pessoas não achem muito estranho. Então raspar a cabeça não é uma boa, principalmente para as mulheres. Mas cortar curtinho ainda dá, né? As pessoas ainda ficam elegantes e não dá muita manutenção, né? Deixa o cabelo ficar branco, né? Não precisa ficar pintando, porque branco é natural, aí fica sozinho, fica branco. Você vai pintar e ficar pintando, lembrando, olhando, e aí, já está na hora de pintar? Ainda não, mais alguns dias, já pinta agora, pinta amanhã. Você deixa ele branco e fica branco sozinho, não precisa de manutenção. E é só lavar uma vez por dia e tá bom. Então use um pouco de estratégia, né? Use roupa simples, e que não dê muito trabalho para usar, né? Que não requer muita manutenção, seja fácil de usar, fácil de lavar. Isso ajuda bastante, gente, ajuda bastante. Procure simplificar a vida de vocês, né? Eu falei também outro dia, coma comida simples também, aí você tem menos fontes de preocupação, né? Treine a si mesmo a ser capaz de comer comida simples. Qualquer comida que servirem, tá boa. Assim você pode ir em qualquer restaurante, sem preocupação. Não tem crise, não precisa ficar procurando qual é o melhor restaurante da comida, tem que estar esse nível, esse tanto boa. Se não tiver esse tanto boa, não consigo comer. Então você treina a si mesmo. Treina a si mesmo a facilitar um pouco a sua vida, porque esse corpo já dá manutenção por natureza. Então se você ficar botando um padrão muito alto para tudo, fica ainda mais difícil. Reflita também sobre o processo da velhice. Eu acho que é talvez uma das coisas que mais me trouxe insight quando eu era adolescente, mais me chamava a atenção,
algo que eu suspeito, porque é tão fora do comum. Pelo menos eu imagino que seja fora do comum, não sei como é que todo mundo pensa, é difícil adivinhar o que é que se passa na cabeça de cada um. Mas velhice me chamava muita atenção quando era antes de eu conhecer o budismo, né? Já é uma coisa que me chamava muita atenção. Como as pessoas mudam com o processo de envelhecimento, como as buscas que a gente desenvolve durante a vida, às vezes são um dos propósitos para a gente refletir sobre a morte é para dar um ponto de referência. O que é que tem valor na vida? O que é que vale a pena fazer? Quando você compara certas atividades, quando você bota ela lado a lado com a realidade da morte, aquilo perde sentido. E as pessoas falam isso, elas têm, mas não pode, a vida fica sem sentido. Mas, como eu digo, morte é de verdade. Se quando você bota a vida perante algo verdadeiro, a sua vida perde sentido, o que é que está errado? A verdade ou a sua vida? Qual é o, né? Será que o fato de que a sua vida perde sentido não é sinal de algo que está errado com o modo como você vive? Porque se de fato a morte é verdade, a morte é que não tem sentido ou é a nossa vida que está sem sentido? Então, refletir sobre a velhice, o processo de envelhecimento, também acho que tem muito disso, né? Eu sempre tinha essa sensação, você fazia projetos, você fazia, não sei, você gasta um tempo danado, né? Principalmente quando você é adolescente, então você constrói toda uma personalidade, constrói um visual, um guarda-roupa, como é que você se veste. Né? Conforme você vai ficando mais velho, isso é meio que automático, porque você não percebe o quão artificial isso é. Mas quando você é adolescente, então é até óbvio que você está construindo algo artificialmente, né? Você está comprando fantasias para vestir, né? Então você compõe um guarda-roupa que vai expressar um personagem que você vai tentar convencer a si mesmo e as demais pessoas que esse sou eu. Quando você é adolescente, é óbvio que tudo isso é artificial, né? Com o tempo vai passando, é tão automático que você perde essa percepção, né? Aí você começa a acreditar, isto sou eu sou assim. Mas quando é adolescente é bastante óbvio, né, que isso é falso. E aí eu pensava bastante nisso, né? Eu pensava todo esse esforço que eu fazia tal, e olhava as pessoas ao meu redor também. E imaginava aquelas pessoas mais velhas, né? Com 40 anos, com 45, com 50 anos. E tinha essa sensação de futilidade, como isso é fútil. Todo esse esforço que a gente está fazendo, e tudo isso vai ter que ser jogado fora. Isso não vai perdurar. Eu pensava, né, nos hippies nos anos 70, e como é que esses hippies estão agora, que já estão com 50 anos, com 60 anos. E pensava, né, todo esforço, todo esse trabalho para criar né, uma persona de hippie, de maluco beleza, e depois ter que jogar tudo isso fora, arrumar emprego, virar um senhor respeitável, uma senhora respeitável, né? Fingir que aquelas doideiras todas não aconteceram, todas as maluquices, todas as festas, todas as bagunças, não, imagina, eu sou uma pessoa respeitável. E a futilidade de tudo isso, né? Todo esse esforço, né? Porque é um esforço, né? E talvez a gente se esqueça, agora que a gente já está mais velho, né? Todo mundo já tem mais de 30, 40 anos aqui. Talvez a gente não lembre mais, né? Mas eu ainda lembro. Eu lembro uma experiência muito interessante, muito curiosa que eu tinha. Eu tinha cabelo comprido, né? Eu não sei quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 16, 17 anos. E aí eu tinha cabelo comprido. E um trabalho desgastado para lavar, pentear, aquela manutenção toda, né? Ah não, desculpa, essa é outra história. O que acontece é o seguinte, eu era roqueiro. E aí eu tinha um visual de roqueiro, né? Então aquelas calças, aqueles coturnos do exército, aquelas roupas todas e aquelas camisas de banda de rock.
e jaqueta, e cabelo comprido também, e tudo mais. Tem um esforço, né? Tinha um esforço para criar, né? Aprendi a fumar, aquela coisa toda, para fazer aquela pose toda na frente dos outros, né? E eu não sei exatamente quando, isso infelizmente eu esqueci, mas eu me lembro perfeitamente dessa situação de repente ter um insight e perceber, ninguém está olhando. Todo esse esforço, ninguém está olhando. Todo mundo está fazendo exatamente o mesmo que eu. Está todo mundo se preocupado tentando fazer aquela, né, mostrar aquela persona para o mundo. Olha, olhem para mim. E ninguém está olhando para mim, né? Está todo mundo olhando para si mesmo, né? Está todo mundo fechado, preso naquele mundo de vaidade, todo mundo ocupado construindo esse personagem. Ninguém tem tempo para olhar para mim, né? E aí a primeira reação foi de decepção, né? Oh, todo esse trabalho à toa. Mas aí logo em seguida, que alívio, eu não preciso mais fazer isso, finalmente. Aí eu cortei o cabelo. Aí eu parei de me preocupar muito com a roupa que eu ia vestir. Continuei fumando, infelizmente. Demorou um pouco para parar de fumar. Mas foi um alívio, né? Na verdade, tem um pequeno momento de decepção. Falei, putz, todo esse esforço à toa. Ninguém está olhando, né? E também até uma sensação de solidão, até eu lembro, né? De desamparo. Eu falei, putz, ninguém está olhando, eu estou sozinho aqui, né? Está todo mundo preso no seu próprio mundo de fantasias e eu estou completamente só. Mas logo em seguida eu lembro dessa sensação de alívio. Falei, ainda bem, aí eu não preciso mais fazer isso. Estou livre disso aqui. E aí fui e mandei logo cortar o cabelo, foi um alívio muito grande. Então, pense nisso, né? Usem essas reflexões. Não sejam infantis. Ontem a gente falou muito sobre maturidade e amadurecer. Trabalhe um pouco mais com essa ideia, porque é algo muito importante. Não sejam infantis, não se deixem seduzir por esse pequeno conforto emocional do mundo da Disneylândia, do mundo da fantasia, do mundo da Cinderela, porque ele oferece, é verdade, ele oferece um conforto imediato, mas ele bota você numa situação de constante preocupação, constante fragilidade. A questão da mentira, né? A mentira é algo que tem que ser sustido. A verdade, ela é autossuficiente. A verdade simplesmente está ali. Não precisa ser sustida. A verdade simplesmente é. Agora, a mentira tem que ser sustida. Ela requer manutenção constante. Porque ela é falsa. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Esse sino é de metal. Né? Então eu falo uma vez só, isso aqui é de metal. Pronto, acabou. Eu não preciso mais suster essa informação. Ele já é de metal. Agora, se eu disser, esse sino é de plástico, eu tenho que suster essa mentira. Eu tenho que ter certeza que vocês não vão chegar perto para não descobrir que é mentira. Eu vou ter que esconder esse sino de vocês, eu vou ter que proteger, eu tenho que lembrar que eu contei essa mentira. Então, quando alguém perguntar, eu tenho que lembrar que eu falei que é em plástico e não vidro. Então, eu tenho que lembrar qual foi a mentira que eu falei. Tenho que lembrar para quem eu contei essa mentira, para eu poder repetir ela novamente da próxima vez. Tem que proteger essa mentira. E é uma coisa com manutenção constante. Então, se o que a gente tem como fundação da nossa vida é uma mentira, né, de que minha vida é bela, meu corpo é muito agradável, minha vida vai ser sempre feliz, eu não vou morrer, eu não vou ficar doente, eu não vou envelhecer, meu corpo vai ser sempre belo e jovem como é agora, minha beleza não vai desaparecer, eu não vou ficar doente, eu não vou envelhecer, quando eu ficar velho eu não vou ficar feio. E eu não vou morrer. Isso te oferece talvez um conforto imediato, mas é uma tremenda mentira.
e dificílima de suster. Você vai ter que ficar constantemente presa no mundo da fantasia, no mundo do Walt Disney. Você jamais vai poder olhar para o seu rosto no espelho sem ter que imediatamente ligar o processo de mentira. Você jamais vai conhecer a si mesmo. Você nunca vai ter coragem de olhar para quem você realmente é. E você vai ser escravo dessa mentira pro resto da vida. E se de fato está correto o que os budistas acreditam, de que após a vida ainda mais o processo se repete, né? Você vai ser escravo não só durante a vida inteira, mas durante várias vidas. E esse processo vai continuar se repetindo, né? E você vai continuar morrendo, vai continuar envelhecendo, continuar se colocando nessa armadilha de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, né? Até um dia ele cansar. Deve cansar um dia, né? Tem um ensinamento Buda que é o tal do Paticca-Samuppada. E tem uma versão dela que eu gosto muito, né? Que esse Paticca-Samuppada ele oferece estágios, né? Como é que se passa o processo que chega, que culmina na iluminação, né? Então isso acontece, com isso acontece, aquilo acontece. Quando aquilo acontece e então a iluminação se manifesta, né? Tem uma versão que eu gosto muito que é a pessoa ganha fé. E quando ela ganha fé, então ela busca o ensinamento. E quando ela busca o ensinamento, ela coloca em prática. Quando ela coloca em prática, então ela começa a enxergar a verdade e tal, e culmina a iluminação. Mas aí o que é que gera fé? Né? O que é que gera fé no ensinamento que a pessoa cria interesse pelo ensinamento do Buda? Sofrimento. Na verdade, é o sofrimento. É o primeiro passo desse processo. A pessoa sofre. Sofre, até que chega. Tem uma saída para isso aqui? Então ela busca. Ela busca, talvez, se ela tiver sorte, ela encontra um ensinamento verdadeiro. Então ela estuda aquele ensinamento verdadeiro, ganha fé naquele ensinamento, e ela começa a praticar. Ela começa a trilhar o caminho para a libertação. Então, mesmo que vocês não consigam levar a sério o que eu disse hoje, não se preocupe, o sofrimento vai tomar conta de vocês. Pode demorar mais ou menos, mas um dia vocês chegam lá. Que nem eu falei ontem, né? Tem a sabedoria que vem da experiência e a sabedoria que vem da inteligência. A sabedoria da inteligência ela não é tão profunda quando a que vem da experiência, mas ela tem uma vantagem muito grande, que ela é muito rápida. Então a gente ouve, entende e já consegue trabalhar. Quem ouve e não entende, tudo bem, passa pela experiência, sofra de novo, até um dia que você cansar. Então é isso. Uma pergunta, um comentário sobre o que foi dito? Uma vez, numa das palestras que o senhor deu aqui para a gente, para a turma aqui da Casa de Dharma, o senhor falou que se a gente não tivesse problema na vida, a gente, não sei se o senhor lembra, tinha que buscar eles, porque senão a vida fica muito morna. Como é que coloca isso nessa palestra? Bom, na verdade eu disse isso no sentido de manter a sua mente afiada. Manter a sua mente afiada. E é também um ótimo exercício para desenvolver essa mente, não só suster a sua mente, um certo nível de qualidade na mente, mas também desenvolvê-la ainda mais adiante. Com relação a essa palestra de hoje, é mais ganhar um ponto de vista, né, mais maduro sobre a vida, e onde esse ponto de vista se encaixa, né, em motivar as pessoas a progredir espiritualmente, né? Então, mas se encaixa dessa forma, né? Então você, estando ciente da real situação de nós como seres humanos, então você ganha esse senso de urgência em melhorar a si mesmo, em afiar essa mente, porque essa mente é a ferramenta que vai nos levar à iluminação. Então, ciente, né, contemplando a vida sobre, talvez, esse é apenas um dos aspectos, né, eu apenas citei alguns aspectos, tem muitas formas de enxergar a vida que também complementam, né, ajudam você a ficar ainda mais com essa sensação de urgência, né,
Tem algo a ser feito. E esse algo a ser feito tem que ser feito agora. Pelo menos começar o trabalho agora. E quando você ganha esse senso de urgência, então você entender qual é o assunto, né? Você vai enxergar que eu preciso melhorar como ser humano. Eu preciso melhorar minhas capacidades. Eu preciso desenvolver qualidades que me estão faltando. Né? E aí entra isso que você disse. Você enxergar, me falta paciência. Como que eu posso desenvolver paciência? Acha algo difícil para fazer. É uma ótima maneira de desenvolver paciência. Né? Acha algo que é difícil de fazer, que requer paciência. Né? Então, aprende a fazer, sei lá, origamis. Aprende a criar um bonsai. Tem coisa mais chata que bonsai. Né? Você aprende, né? A ter paciência em cuidar, podar, né? Ter paciência. Né? Se o que me falta é perseverança, né? Então aprende a fazer algo que requer perseverança. Aprende uma segunda língua. Aprende a falar inglês, aprende a falar francês. Só por quê? Não vou usar, mas é difícil. Só isso já é suficiente. O fato de que é difícil vai requer que você desenvolva certas qualidades. E isso em si já pode ser muito útil no caminho. Então, abrir um negócio. Uma coisa que é difícil fazer, requer inteligência, requer paciência, requer perseverança. Não, requer paciência, requer jogo de cintura, requer saber lidar com a frustração, com o fracasso. Né? Então, só esse processo de você abrir um negócio, suster aquilo, trabalhar para que ele tenha sucesso, lidar com os fracassos, lidar com as decepções, né? Tudo isso pode ser um ótimo exercício espiritual. Né? Então, dessa forma que se encaixa. Né? Então, você ganha um senso de urgência. E aí você percebe que precisa melhorar como ser humano. E uma das melhores formas de melhorar como ser humano é enfrentar dificuldades. Uma das melhores formas que existe. Então, por isso que eu digo, né, se a sua vida é muito confortável, se a vida não tem dificuldades, procure alguma. Invente alguma. Se realmente não tem nada difícil na sua vida, então faça trabalho, ajude as pessoas, faça trabalho social, faça caridade. Ou no mínimo, medite, pratique meditação, que já é difícil pra caramba. Uma dificuldade portátil, você carrega consigo onde você quiser. Você pode sentar em qualquer lugar e ficar difícil ali mesmo, né? Dá para pacificar a mente, não fica, vai e volta, vai e volta. Então, a dificuldade portátil você carrega consigo mesmo, você não precisa de equipamento nenhum. Mais alguma coisa? Assim, com relação ao desapego, a gente tem assim, coisas arraigadas assim, no ser, não só da infância das outras, e são coisas assim de felicidade relativa. Aí a gente fala, não, mas a gente precisa desapegar a isso. A nossa mente dual vai para o extremo oposto, então larga tudo, o corpo também, desapega do seu corpo. O que eu faço? Muito fome? Assim, qual é o meio termo disso? Por definição, né, o Buda chamava o caminho dele do caminho do meio. Né? Então, na verdade, a gente tem que aprender a não cair na armadilha. Isso tem muito a ver com o processo de pensamento. Estou com medo de entrar nesse assunto e me enroscar e não conseguir sair, mas vamos lá, vamos tentar. Né? Vamos ver se não passa uma bagunça muito grande. Pensamento, ele funciona baseado em conceitos, eu não sei nem a palavra que a gente usa para isso, mas quem sabe chama em Pali, em Sankara, são pequenas construções, são pequenas reduções da realidade. Então, por exemplo, eu digo, isso aqui é um copo. Na verdade, isso é uma redução da realidade. Isso aqui não é um copo, só um copo. Isso aqui é feito de material, é cerâmica, tem tinta. Se você quiser olhar, você pode falar, isso aqui é feito de moléculas, é feito de átomos. Isso aqui é
Não, e é um copo somente porque a gente usa para beber, mas, por exemplo, uma formiga olha isso aqui e não vê um copo, ela acha que é não sei, um poço. Por exemplo, um caramujo, esse que mora no oceano, pode olhar isso aqui e ver, uma casa. É um ótimo lugar para construir minha casa. Então, a noção de copo é apenas uma redução, né, que a gente usa. Então, pensamento, nossa forma de raciocínio, ela usa esses conceitos que são reduções da realidade. Então, precisa ficar com cuidado para essas reduções, esse processo de reduzir. Então, bom, eu não posso me apegar, então eu vou desapegar de tudo. Isso é uma redução, é uma forma de preguiça até, né? A gente não quer, o que a mente mais odeia, o que o nosso ego mais odeia, é aquilo que é incerto. É o exato local que a gente não quer estar. Então, uma das formas muito úteis de aprender a reduzir esse ego é a fazer as pazes com o incerto. Aquilo que é aprender a fazer as pazes com o incerto. É um exercício espiritual muito interessante, mas talvez um outro dia eu fale mais a respeito disso. Mas então a gente tem que estar atento, cuidado com como a mente fabrica as ideias. Então ela fabrica uma ideia de que não, eu tenho que pegar tudo, isso aqui é tudo meu, eu tenho direito e um dever de cuidar de tudo isso. Aí quando a gente dá uma ideia oposta, ela ok, então não vou fazer assim, vou deixar esse corpo morrer, não vou me vestir, não vou mais tomar banho, não vou mais comer. Então é uma outra redução da realidade. Então uma coisa que ajuda bastante simplesmente não deixe a sua vida limitar-se por linhas de raciocínio. Linhas de raciocínio não são a única forma de perceber o mundo, de interagir com o mundo. Né? Então a gente interpreta o mundo através de raciocínio, mas não é a única forma de fazer contato com a existência, na verdade. E é uma forma bastante reduzida, inclusive, de fazer contato com a existência. Né? Então aprender a perceber o mundo, além das explicações que a gente conta para si mesmo, né? Perceber o mundo de uma forma mais direta. Né? Você pode chamar isso de vipassana, de insight, de o que você quiser. De intuição, de visão direta, visão correta. Mas mesmo que a mente fabrique essas ideias todas, então lembre de certos pontos diferentes, que é evitar os extremos. Então isso é uma coisa que nós vamos evitar. Então sempre que você vê que a sua mente está criando uma opinião muito extrema, então você já pode saber que ele está errado. O caminho é o caminho do meio. E além disso, fazer as pazes, né? Quando você vê que você não consegue construir um conceito que seja realmente satisfatório para explicar o que é que eu devo fazer agora, também tem um pouco mais de confiança no silêncio, né? Confiança no contato direto com a situação. Né? Então, o que eu faço agora? Será que eu largo tudo e vou morar numa caverna? Ou será que eu continuo minha vida do jeito que é? Eu não consigo achar, né, o ponto ideal? Relax, então simplesmente vá vivendo. Que nem quando as pessoas têm, né, sei lá, sofrem um trauma muito grande, um parente morreu, uma pessoa muito querida morreu, e agora, como é que eu vou conseguir viver? Eu não vou conseguir fazer, eu não sei como eu vou conseguir viver. Não se preocupe, amanhã você vai sentir fome. Amanhã você vai precisar ir no banheiro, com certeza. Aí você vai no banheiro, usa o banheiro primeiro, dá descarga, lava as mãos. Daqui a pouco você vai sentir sede. Bebe água, senta de novo. Daqui a pouco você vai sentir fome, certeza, você vai sentir fome. Nem cedo ou tarde, mas eu não quero mais viver, eu não quero mais sair da vida. Vai. Daqui a pouco você vai sentir tédio. Senta em casa, não, você está muito deprimido, ok, senta em casa, fica até o tédio bater. Uma hora, cedo ou tarde, ele vai chegar. Aí você sai, vai no parque, dá uma passeada. Aí eu não quero mais voltar para casa. Vai, eu queria voltar para casa. Cedo ou tarde você vai cansar. Então, relax, não deixe um pouco dentro. Quando a gente para nesses becos sem saídas que a mente constrói para nós mesmos, relax, não se deixe, não entre em pânico, né? Se a gente não conseguir, se a mente fabricar uma ideia que você sente que está errada, mas você não consegue achar qual é a correta,
ok, só volta de lado e volta para a vida diária. Por isso que os 5 preceitos são muito importantes. A gente tem dentro do budismo esse ensinamento da forma correta de agir, de interagir com o mundo. Né? Então, esse é um ponto de diferença importantíssimo, né? De você ter para onde voltar. Quando a gente entra nesses becos, né? De que a mente cria essas armadilhas intelectuais para nós, para tudo e volta para o dia a dia, aprenda, né? Modo correto de agir, fala de maneira honesta, trabalha de maneira honesta, não agride ninguém, não consome drogas, esse tanto. Vamos fazer só esse tanto por enquanto. E depois, mais à frente a gente vai ganhando insight, porque o intelecto nem é a única forma de desenvolver sabedoria. Né? Então, quando a nossa mente trava, né, nesses extremos, que volta lá de lado e trabalha com outro aspecto da nossa vida, que é o insight, a intuição e a experiência. Ok? Mais alguma coisa? Como um livro ele lida com a doença, né, o ciclo binário tem algumas regras, inclusive, e a contemplação do corpo no corpo em cima da doença é válida? Seria uma pergunta. Depende do monge, depende da situação. Meu caso é um pouco extremo, porque acabou que eu acabei desenvolvendo um plano de digestão, né? Que eu já tinha quando era leigo, na verdade. Mas aí, conforme eu fui ficando velho, fui ficando pior. E aí calhou que o meu problema de digestão surgiu bem numa época que eu estava mudando de monastério para outro. E calhou de novo que meu professor, né, ele é bastante rigoroso, ele tem uma pegada bem ascética, né? Então ele é daqueles de sangue nos olhos, né? Você tem que chegar, tem que lutar, tem que aguentar, porque foi o que ele passou também. Ele também, quando ele era jovem, ele também tem muito problema de saúde, né? E ele aguentou na raça mesmo, e se beneficiou muito disso. Então ele também ensinava dessa forma, né? E além disso, o monastério que eu tenho, alguns na Tailândia, funciona assim. Geralmente, os hospitais, é comum eles patrocinarem com tratamento médico os monastérios, alguns monastérios, que eles conhecem o monastério, sabem que é um local sério, tem respeito pelos monges que moram ali. Então eles oferecem, sempre que o monge ficar doente, vocês podem vir aqui que nós tratamos de graça. E calhou que aquele monastério não tinha, ou tinha, mas era um hospital muito pequenininho também, E eu, como estrangeiro, você vê que vai se acumulando, né? Tem mais ainda, calma que não acabou. E eu, estrangeiro, eu me sentia desconfortável em usar o sistema público de saúde tailandês. Eu achei, eu não pago imposto aqui, eu como e bebo de graça, eu vivo de graça aqui. Eu tenho coragem de ir lá e usar o sistema público, né? Eu sei que tem gente que precisa e eu vou lá tomar a vez de alguém. E eu também, como era novato, eu tinha acabado de chegar naquele monastério, não tinha intimidade com ninguém, com nenhum dos leigos, nem com os monges, né? Eu não tinha muita intimidade. E também não tinha coragem de pedir para eles, né? Porque eu estava doente, eu falava, preciso do médico. Eu não tinha coragem de pedir. Aí eu fiz, aguentei na raça mesmo, e ficava doente para valer. A ponto de ficar deitado, às vezes assim, sentindo muita dor, e chegar, olhar para aquela situação e falar, olha, eu tenho certeza, isso aqui é o máximo de dor que esse corpo consegue produzir. Não deve chegar mais do que isso, é impossível. Esse é o máximo, tenho certeza que esse é o máximo. Porque realmente era muito desconfortável. Mas eu simplesmente aguentei. Né? Então, essa é uma das formas como os monges lidam com a situação. Você aguenta. E eu acho que me foi muito benéfico. Eu não faria de novo hoje em dia. Porque eu também já estou mais velho, eu também não, e já passei por isso. Mas eu sou obrigado a admitir que foi muito útil. Aprendi muito com isso. Talvez tenha sido uma das experiências chaves durante essa minha vida atual. Eu sei de algumas coisas que eu passei que eu falei, isso aqui foi chave, isso aqui foi um momento de virada. Então esse foi um momento de virada para mim também. Ter passado por essa dificuldade foi algo que realmente mudou completamente a minha situação. Então foi dificílimo,
talvez tenha chegado no meu limite da minha capacidade, talvez está bem no limite mesmo, estava quase quebrando, mas felizmente não quebrou. Ou talvez tenha quebrado e eu fiquei doido, eu não sei também. Mas uma das características de ser doido é você não estar ciente de ser doido. Então talvez tenha quebrado e eu sou doido atualmente. É possível. Então essa é uma das formas, você pode simplesmente aguentar. Tem muita gente que faz isso, tem muitos monges que fazem isso. Faz de propósito. Mas caso você não ache que seja uma boa estratégia aguentar, aqui também um pensamento válido, você não é obrigado a aguentar. E caso haja situação disponível, né, por exemplo, um dos rapazes agora que foi exterminado na Tailândia, brasileiro, o monastério dele, tem o apoio de um dos mais respeitados hospitais da Tailândia, né? É um hospital de alta qualidade. Então, quando os monges ficam doentes, eles têm um convite, vocês podem vir aqui, nós tratamos vocês de graça. Então, ele ficou doente e foi no médico. Então, ele decidiu que era uma boa ideia, o hospital estava disponível. Ele achou, ok, vou usar. Então, ele usou esse recurso e foi no médico. Tranquilo também, né? Então, a questão é que você tem opção, né, o que você quer fazer. Você acha que, por exemplo, se você tratar a doença e sarar, você tem que ser em boa saúde, você tem conforto físico, você tem força física, e você pode investir essa saúde em praticar a meditação. Praticar e sentar, e vai ter força para levantar de manhã, sentar várias horas de meditação, praticar meditação andando. Então você pode ter essa estratégia. Eu vou cuidar do meu corpo para que ele não dê trabalho, tenha força e energia, e eu vou usar essa força e energia na minha prática. Ou você pode estar doente e decidir, eu vou usar essa doença como prática. Então você tem essa opção. Né? Você tem opções, depende de cada um. Também depende do que está disponível também. Né? Às vezes também você tem que aguentar a situação. Ok? Mais alguma coisa? Então é só isso.